Dando sequência à reunião, irmãos, eu vou ler a segunda mensagem deste final de semana. É como eu já tinha adiantado na parte dos Coríntios, explicando um pouco, falando sobre o assunto de meditação para hoje. É algo que precisamos para 2026. Um pouco mais de união da parte de alguns irmãos. Não são todos, não é generalizando, é alguns irmãos, algumas pessoas que precisam se unir mais para que a igreja tenha mais sucesso em 2026. Irmãos, muitas congregações às vezes não crescem mais, não evoluem mais em todos os aspectos, porque muitas vezes a Santa Avó fica impossibilitada de ajudar aquela congregação. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ficam impossibilitados de abençoar os irmãos ali. E o Santo Irmão Aldo, quando estava no corpo dele, físico, entre nós, certa vez ele ensinou, dizendo: a Santa Avó Rosa tem me mostrado o seguinte, ela tem me mostrado a grande dificuldade que ela tem de abençoar alguns irmãos, algumas congregações. Então ela diz que gostaria de poder fazer mais por algumas congregações, mas ali falta união, ali falta amor, ali falta mais diálogo, mais união entre o povo. Então ela tem me mostrado algumas situações. Irmãos, eu pergunto para vocês, ao iniciar a reunião hoje, eu subi ao altar e cumprimentei. Irmãos, eu cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Fiz os meus votos de felicitações. O que é mais fácil, irmãos? Ao iniciar a reunião com o pastor, ele dizer assim: eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, ou ao iniciar a reunião ele dizer: irmãos, eu vou cumprimentar agora o irmão A, vou cumprimentar o irmão B, vou cumprimentar o irmão J, vou cumprimentar o irmão F, vou cumprimentar. Aí imagina, até eu chegar no final de uma frequência de 50, de 30, de 200, de 300 pessoas. Imagina quanto tempo eu demoraria para cumprimentar cada irmão para poder iniciar a reunião. Não dava nem tempo. Dependendo da congregação, o tempo de reunião ia só para cumprimentar os irmãos. Por quê? Porque eu ia ter que cumprimentar individualmente cada um. Então o mais fácil é eu dizer: irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. O irmão Aldo disse: a Santa Avó tem me mostrado essa situação. Em algumas congregações, para não punir a congregação toda, porque ela é muito justa, ela precisa abençoar individualmente aqueles que merecem. Então ela tem chegado numa congregação, o desejo dela é abençoar a todos da congregação, mas ela não pode, porque tem um irmão ali que não merece, tem uma outra que não merece, tem um outro que não merece. Então ela começa: eu abençoo esse, eu abençoo esse que eu não vou poder abençoar, esse que não está merecendo, eu abençoo essa, eu abençoo aquele, esse eu não posso abençoar. Está vendo a dificuldade? O irmão Aldo dizia: para ela é mais difícil abençoar um por um, só os que merecem, porque ela é justa. Ela não vai punir a congregação toda por causa de alguns, mas o desejo dela era abençoar a todos daquela congregação. Então a falta de união, irmãos, torna tudo mais difícil. Se nós precisamos fazer força para locomover algo, para mudar algo de lugar, para empurrar um veículo pesado, o que é mais fácil? Uma pessoa ou 10 pessoas?
para fazer um trabalho, para reformar a igreja, para pintar a igreja, para dar uma geral na congregação, o que é mais fácil? Um irmão fazer sozinho ou todos os irmãos que puderem cooperar, ajudar, fazer alguma coisa? Então a união, irmãos, ela é essencial para o sucesso de uma família, para o sucesso de uma igreja, para o sucesso de uma nação, para o sucesso de uma empresa, para o nosso próprio sucesso. Sem união, nós não chegaremos a lugar algum. Tudo fica mais difícil, tudo fica, irmãos, mais complicado. A união do povo apostólico neste novo ano, então é uma das coisas que nós precisamos. Então vejam bem, no boletim desse final de semana veio o pedido de duas coisas que precisamos para 2026: frequência às reuniões, valorizar mais as reuniões da igreja, valorizar mais o assunto espiritual, frequentar as reuniões, fazer um esforço para vir às reuniões. E também para o novo ano precisamos mais união do povo apostólico, não é de todos, da parte de alguns. Irmãos apostólicos, Jesus veio trazer a paz, o amor e a união. Foi essas virtudes que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram, para que todos nós apostólicos as tivéssemos em nossos corações e permanecêssemos unidos a fim de sermos vitoriosos. Então a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo sempre lutou pela união dentro da igreja. E a Santa Avó, ela sempre lutou e ensinou sobre a união. A Santa Avó sempre valorizou a união dentro da igreja. Ela sempre deu exemplos para o povo. Vocês já ouviram isso, mas cabe relembrar, com certeza que já ouviram. Certa vez, quando ela ainda estava no corpo físico, com alguns obreiros, com algumas diaconisas, com alguns irmãos, ela deu um palito para cada um. Ela falou para cada um: quebrem o seu palito. Cada um quebrou. É facinho, né, irmãos? Pegar um palito, quebrou, é fácil. Agora ela falou: agora ajuntem tudo, fazem um fecho só. E ajuntaram tudo. Aí ela falou: agora eu quero que vocês quebrem. Aí já a conversa já é outra, né, irmãos? Imagina como você vai quebrar um fecho de palito ali, por mais fino que ele seja, mas quando virou um fecho, quando houve a união de todos aqueles que na verdade eram um, virou dois porque foi quebrado. Imagina, vamos supor que tinha 100 palitos, virou 200 palitos. Vamos supor que tinha 50 pessoas ali, ela deu 50 palitos, quebrado no meio, virou 2 pedaços, multiplicado, então deu 100. Imagina você quebrar 100 pedaços de palito. Aí ela deu para cada um, ninguém conseguiu quebrar. Ela falou: tá vendo como é a união? Um de vocês sozinho é frágil, mas quando vocês estão unidos, vocês se tornam fortes. Então a Santa Avó Irmão sempre lutou por essa união na igreja. E sem essa união, irmãos, nós não chegamos a lugar algum. O casal, qual é um dos maiores problemas de alguns casamentos que chegam ao fim hoje? Não é só a igreja apostólica que está preocupada, outras instituições religiosas, os órgãos que cuidam desta parte, né, o juiz de paz, eles estão preocupados com o alto índice de separações. Por quê? Por causa da falta de união. A divisão dentro de casa: isso é meu, isso é seu, é eu que trabalho, é você que é o homem da casa, você tem que fazer tudo sozinho, foi você que tirou eu lá de dentro da casa do meu pai, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não, vocês acham que um lar assim tem sucesso? Um lar assim vai trocar de carro, vai viajar, vai ter uma vida estável boa quando há individualismo? Isso é meu, isso é seu? Não tem.
É uma falta de união dentro do lar. Muitas vezes o pai e a mãe tira da boca para dar para o filho. O pai e a mãe tira da boca para dar uma roupa para o filho, para fazer o filho um homem, uma mulher de sucesso. Muitas vezes o pai e a mãe passam uma dificuldade grande para pagar uma faculdade para o filho, para ingressar ele numa faculdade. O pai e a mãe deixam de fazer tudo o que eles queriam fazer para pagar a faculdade. Muitas vezes tem que morar em outro lugar. Enfim, o pai tem que ajudar, a mãe tem que ajudar. Depois o filho cresce, vira as costas para o pai e diz: eu não pedi para vir no mundo, foi vocês que me colocou no mundo, então não tem que ajudar em nada. Em casa o dinheiro é meu, eu não pedi para vir no mundo, vocês que me colocou no mundo. Não é assim? Tem alguns filhos que são assim, ingratos. Vocês acham que um lar assim é abençoado? Um coral onde um quer ser mais do que o outro, melhor do que o outro, eu que sei tudo, eu que faço tudo, será que tem sucesso? Então nada tem sucesso sem união. Eu dei o exemplo já do nosso corpo anteriormente. Em mensagem ao povo apostólico, publicado no boletim de 2013, o santo irmão Aldo deixou palavras de grande valor, dizendo assim: neste novo ano que se inicia, agora, né, nós estamos iniciando. Isso ele falou há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás. Mas se enquadra para hoje, se enquadra para amanhã, se enquadra para o futuro. Então o irmão Aldo pediu há 13 anos atrás assim: neste novo ano que se inicia, ele pediu: vamos todos lutar com fé, amor, amizade sincera e união de espírito para servirmos melhor a igreja. O irmão Aldo pediu essa união para servir melhor a igreja. Porque se a gente não tiver união, irmãos, a gente não vai conseguir desenvolver bem o nosso ministério, vai prejudicar o trabalho que nós realizamos, o conjunto do trabalho que fazemos para a igreja. Então o irmão Aldo disse: olha, eu quero pedir para vocês, nesse novo ano, há 13 anos atrás, eu estava pedindo para 2014, eu quero de vocês mais união no que vocês fazem. Eu, irmão Aldo, eu, irmã Aldo, digo a todos que dependemos do amor do povo apostólico, dos obreiros, dos pastores, dos regentes, dos coristas, dos músicos, dos membros da igreja, para continuarmos realizando a obra do Consolador e seguir avante com o trabalho de nossa igreja, que é uma obra de fé e caridade em benefício de milhares de almas. O irmão Aldo diz: o que o irmão Aldo quis dizer? Eu, irmão Aldo e a Santa Avó, dependemos de todos vocês, da união. O coral acabou de cantar o hino aqui, Anjo de Luz. De que adianta termos um anjo de luz na nossa vida, um anjo que tem poder, um anjo que pode nos guardar, que pode nos abençoar, e a gente não merecer? Adianta ter todos aqueles santos da placa lateral que são ali enaltecidos na nossa vida e ao nosso favor, e nós não merecermos a bênção deles? De que adianta? De que adianta ter esse anjo de luz na nossa vida se nós não merecemos a bênção deles? Então, como eu disse, eu e a Santa Avó dependemos de vocês para poder abençoar vocês. Tudo é uma consequência, irmãos. O hino que o coral cantou para servir com santidade está dizendo: o requisito para ser feliz é ter uma vida obediente. O requisito para ser abençoado é ser obediente. O corinho 190 do Inário diz que o requisito que a Santa Avó exigiu para visitar o nosso lar, para enviar anjo ao nosso lar, é ela encontrar em nosso lar obediência e um lar feliz, para ela poder visitar e abençoar. E o requisito para o novo ano de 2026, para o sucesso, para uma vida abençoada, para ser feliz, o irmão Aldo diz, é vocês viverem em união, para eu poder ajudar vocês. Entre tantas lutas e vitórias, a nossa igreja já está preparada para seguir em frente, e vem demonstrando isso nos últimos anos.
Aonde que nós imaginaríamos, né, irmãos, que quando o irmão Aldo falou isso, 5 meses depois ele nos deixaria, né? Ele falou isso, entre tantas lutas e vitórias, a nossa igreja já está preparada para seguir em frente e vem demonstrando isso nos últimos anos. Quem de nós imaginaria que 5 meses depois ele nos deixaria? Ninguém. Portanto, ele disse assim: peço a todos que se unam nesse espírito de comunhão, fraternidade, compreensão, perdão, para que possamos continuar a nossa caminhada. Ele diz: eu peço para vocês em 2014, para 2014, união, paz, felicidade, para que a gente possa continuar caminhando. Porque sem união vai ficar estagnado, vai ficar parado, vai ficar travado, fica mais difícil. E para 2026, irmãos, é a mesma coisa. Se a gente não tiver união, se a gente não tiver amor, se a gente não tiver desejo de mudar, de ter uma vida melhor, a gente vai ficar estagnado no tempo, parado. Temos à nossa frente e a nossa retaguarda, olha aí o que eu falei agora, Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, disse o irmão Aldo, com todo o poder que receberam de Deus, ajudando o povo apostólico e todos que creem na mensagem da igreja a sermos vitoriosos. Mas, olhem bem o que o irmão Aldo diz, temos tudo isso ao nosso favor, à nossa frente e a nossa retaguarda cuidando de nós. Mas o irmão Aldo diz: entretanto, eles exigem a prática da moral elevada, da boa educação, da disciplina, dependem da obediência de todos, do amor pela disciplina da igreja, da dedicação e do bom comportamento, para que esses santos possam protegê-los e livrá-los de todo o mal diariamente. Pronto, tudo que eu preguei está aqui nesse parágrafo. Tudo na vida tem uma condição, irmãos. Não existe nada na vida sem uma condição. Eu quero ter um bom salário, eu quero ganhar bem. Ou você já nasce rico, ou você vai atrás. Tem duas condições, né? Para você se tornar rico: ou já nascer rico, né? Ou você ir atrás dos seus sonhos. Bom, para ir atrás dos meus sonhos não é só ficar lá na cama sonhando, né? Você tem que pular 5 horas da manhã, você tem que trabalhar o dia inteiro, sair do trabalho de vez em para casa, você tem que ir para a faculdade, ficar até 11 horas na faculdade, saindo da faculdade 11 horas, se você mora na cidade, amém, mas se você mora no interior, é pior, porque daí você vai chegar 1 hora da manhã, 1h30 da manhã na sua cidade, quando depende do transporte público que a prefeitura manda os alunos estudar nas cidades maiores. Aí você chega 1 hora da manhã, de vez você já ir dormir, porque tem que acordar 5, 6 da manhã de novo, você vai terminar o trabalho rapidinho ali, aí você acorda 6 horas, cansado, com sono, vai para o serviço, chega na hora do almoço, de vez você dá uma cochilada, para poder, né, descansar um pouquinho, você tem que estudar para o TCC, você tem que estudar para fazer a prova da faculdade. Faz uns 2 anos mais ou menos eu passei com médico. Isso é barato, isso é um médico barato em vista do que tem por aí. Eu implorei para uma vaga na agenda dele, porque não tinha como ele atender, não tinha, de tanto eu apelar, pedir, implorar, quase ficar de joelho. A moça conseguiu uma vaga na agenda do especialista, 430 eu paguei, acho que eu fiquei 5 minutos na sala dele. Imagina eu ganhando R$430 por 5 minutos, isso implorando ainda para me atender. Está vendo como que o ser humano é? Lógico que eu não sou assim, eu só dei exemplo que eu tenho visão. A gente olha o sucesso da pessoa, mas e lá no passado? O tanto que ele estudou, se aperfeiçoou para ser bom naquela área, quanto ele deve ter estudado, quanta noite de sono, quanto cansaço, quanta luta ele deve ter enfrentado, mas hoje ele está colhendo fruto do sacrifício dele. A vida é assim, irmãos, tudo na vida tem que ter condição, tem uma condição. Você quer ter uma boa saúde? O que é preciso para ter boa saúde?
O que é preciso para ter uma saúde boa, irmãos? O que é preciso? Ter uma condição. Exercício físico, cuidar da própria alimentação. Se você quer ter uma vida de sucesso, será que matando aula, deixando de estudar, indo para casa de namorado, preguiça de ir para a escola, para a faculdade, será que eu vou ter um bom salário lá no futuro? Eu vejo hoje muitos jovens, esse dia eu gravei uma mensagem e falei, tem muitos jovens que estão querendo viver da previdência social. Tenho dó desses jovens, porque hoje já é difícil se aposentar. Não basta ter 30 anos de carteira, você tem que ter 30 e mais a idade. Tem que somar a pontuação lá, senão você não se aposenta. Imagina daqui 30 anos, como que vai ser para se aposentar? O jovem que hoje tem 20 anos, daqui 40 anos, se o mundo ainda existir, se for da vontade do Pai, como será para se aposentar? Se hoje já não é fácil, imagina daqui 30, 40 anos. E tem jovem que quer, parece, viver da previdência social. Aí eu fico olhando, tem gente que quer ter uma vida boa, um carro bom, quer comer bem, mas quer viver do auxílio do governo de R$500. Eu acho muito engraçado isso. Como que você vai ter uma vida digna vivendo de auxílio do governo? O carro do som passa anunciando para ganhar um salário mínimo, para ganhar tanto. Aí eu saí de casa para ganhar isso? Nada. Prefiro ficar aqui em casa. Prefiro ficar em casa que ganhar essa mixada. Eu sempre fui diferente, desde menino. Eu prefiro R$10 na minha mão do que 10 voando. Voando ele não tem valor nenhum para mim. Na minha mão ele tem. Eu ganho 10 hoje, se amanhã eu achar um que ganha 20, eu pulo por de 20. Se eu achar depois um que ganha 200, eu vou pular por de 200. Mas pelo menos aquele que eu tenho está garantido. Agora tem gente que não. Eu saí de casa para ganhar essa mixaria, ou nada. Não continue assim. Continue assim que você vai ter um sucesso danado na sua vida. Tudo na vida tem uma condição, Deus. Tudo. A parte espiritual é a mesma coisa. A Santa Avó pode guardar, o irmão Aldo pode guardar, aqueles santos pode guardar, mas o próprio irmão Aldo diz: portanto, eles exigem que você, para que você tenha, para que esse anjo de luz que o coral acabou de cantar possa realmente te guardar e te proteger, eles exigem a boa educação, a prática da moral elevada, a obediência da disciplina, da doutrina e do amor. Se você não tiver isso na sua vida, é a mesma coisa de ter nada. Tem até um hino do coral, e até fugiu da minha cabeça agora eu estava pensando nele. A Santa Avó Rosa, né? Ela pode, tem vários hinos nesse contexto, antigos, né? Que fala que ela pode guardar, que ela pode abençoar, que ela pode proteger, mas é preciso ser obediente, é preciso se consagrar. Meditem nos conselhos registrados no livro de Provérbios. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor e não te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Então quer dizer, não se canse das cobranças que o irmão Aldo fazia, não se canse das cobranças que a igreja faz, porque é para o seu bem, é para a sua felicidade. Inclusive, esta passagem bíblica eu coloquei na mensagem para os jovens, que eu fiz: não rejeites o ensinamento do seu pai, porque é para o seu bem. Já ouviram um ditado, né? Os jovens, todos nós já ouvimos muito esse ditado, né? Quem não ouve conselho de pai merece, coitado. Por quê? Depois você olha lá na rua, a polícia está sentando a borracha. Oh, coitadinho, olha como está apanhando da polícia. Olha, coitadinho, a vida de sofrimento. Quantas pessoas hoje maduras, mais velhas, choram. Oh, coitado do fulano, olha a vida que está vivendo, olha o sofrimento dele, coitadinho dele. Então a expressão coitado de quem não ouve conselho de pai é por causa disso, porque tem tanto adulto hoje que chora e sabe por que chora, porque diz assim: ah, se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai, ah, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, hoje eu não estava nessa fria que eu estou. Hoje eu não estaria sofrendo como eu estou. Não tem adulto que diz isso? Ah, se eu tivesse ouvido o meu pai, ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe.
hoje eu não estaria sofrendo. E parece que é uma coisa, né, irmãos? Não adianta teimar com pai e mãe. Teimar com pai e mãe só dá errado. Só dá errado. A mesma coisa na igreja. Quantos sofrem por não dar crédito à mensagem da igreja? Eu, irmão Aldo, peço a todos os apostólicos, principalmente aos mais jovens, que procurem obedecer em tudo que a igreja ensina. Acatem os conselhos que tenho lhes dado, para que tenham um bom sucesso em sua vida particular, nos estudos e no trabalho deste novo ano. Olha aí de novo, o parágrafo acabou de confirmar o que eu acabei de dizer. O irmão Aldo diz: dá crédito a mim, me chamam de pai, não gostam de mim, não diz que eu sou pai, então respeitem eu, acatem o que eu estou dizendo para vocês, porque eu acabei de dizer: quem não obedece pai e mãe corre um grande risco de lá na frente as coisas darem errado. É verdade, irmãos. Pode perguntar para os mais velhos para vocês verem. Eles vão dizer que já passaram por alguma coisa, ou que já conheceram alguém que não deu crédito para o pai e para a mãe e hoje sofre, hoje chora. E a vida, irmãos, ela ensina de uma maneira muito dura. Tem jovem que fica revoltado, xinga, fica bravo com o pai, com a mãe, porque o pai e a mãe cobra, porque o pai e a mãe ensina, que o meu pai é chato, que a minha mãe é chata. Chato é porque você não sabe o que é a vida, você não conhece a vida. Você acorda todo dia, o cafezinho da manhã está na mesa, o almoço está na mesa, faça frio ou faça sol, a janta está na mesa. Deixa o dia que você enfrentar a vida, que você conheceu o mundão, aí você vai valorizar pai e mãe. Muitas vezes, mas eu já trabalho. Aqui você trabalha, tudo bem, mas você tem pai e mãe ainda que te protege, dá a vida por você. Eu estou falando do dia que você tem que sair de casa, viver sozinho, auto se sustentar, morar sozinho, conhecer a solidão. Aí você vai valorizar o pai e a mãe. Aí você vai dizer assim: vixe Maria, era melhor ter ficado lá na casa do meu pai e da minha mãe mesmo. É diferente as coisas aqui no mundo. Nada melhor para ensinar do que o próprio mundão. O pai e a mãe dão uma cintada, dão uma vagada, é com amor. O mundo, quando dá uma cintada, marca para sempre. A maneira que o mundo bate, eu não estou falando de pecado, não estou falando do mundo, das coisas que acontecem na vida do ser humano. Quando o mundo bate, ele bate de uma maneira que dói, e muitas vezes para sempre. Para sempre. Então ouve o que o pai diz, o que a mãe diz, o que o irmão Aldo dizia, o que a igreja diz. A luta é grande e muitos são os perigos desta vida, mas se todos obedecerem, será muito mais fácil para Santa Avó Rosa e para mim, irmão Aldo, interceder pelos irmãos diante de Deus. Se todos forem obedientes, olha, ele diz: vencerão as lutas. O irmão Aldo afirmou: se vocês forem obedientes, vão vencer as lutas. Os problemas que surgirem em suas vidas serão solucionados, e inclusive grandes milagres serão realizados em meio do nosso povo e para a felicidade de todos. Irmãos, não venha ser fanático. Eu não gosto de gente fanática. Quando o irmão Aldo diz assim: olha, vocês vão vencer na vida, ele diz assim: aí ele ainda diz: os problemas que surgir vão ser solucionados. Quando você ouve do pastor da igreja dizer assim: seja obediente, seja consagrado que você vai vencer, o pastor não está dizendo que você não vai ter luta. A igreja apostólica nunca disse que nenhum apostólico não vai ter luta. Alguma vez a igreja apostólica disse que apostólico não vai ter luta, que apostólico não vai ficar doente, que apostólico não vai chorar, que apostólico não vai ter dificuldade na vida? A igreja nunca disse isso, o irmão nunca disse. Nunca disse. O irmão Aldo diz assim, que se obedecerem, será muito mais fácil para mim e para Santa Avó ajudar vocês. Se vocês obedecerem, os problemas que surgir vão ser vencidos. Ele não diz que não vai ter problema. O próprio Jesus deixou isso de exemplo para nós. Ele disse, inclusive hoje temos um corinho, acho que é o corinho de número 231, se não me falha a memória: eu venci, vós vencereis. Então Jesus disse: eu tive luta, eu tive aflições. E a gente está falando do Filho de Deus. Se o Filho de Deus, que era perfeito, teve lutas, imagina nós.
Então ele diz: eu tive luta, eu tive problemas, eu tive aflições. Jesus disse: mas eu venci. E se vocês forem igual a mim, vocês também vencerão. Não é que o apostolado não vai ter luta, irmãos. Não venha ser fanático, não. Achar que não vai ter luta, que não vai ter um problema. Se você tem uma vida assim, maravilha, continue. Mas na minha vida, parece que é uma coisa, né? A gente, quando eu chego, às vezes, graças a Deus, terminei de pagar isso. Aí, quando você olha para lá, tem outro maior para você pagar, que surgiu do nada, inesperadamente. Mas é assim, graças a Deus, pelo menos tem condição de pagar. E aqueles que não têm condição nem de pagar, nem de comer, nem de viver, não tem nenhuma vida estável. Isso é difícil. Mas quando você pelo menos tem condição de continuar caminhando, é o mais importante. Com esses preciosos ensinos do Santo Irmão, agora eu consigo dizendo que são tesouros espirituais para todos que desejam viver nesta caminhada rumo aos céus. Renovemos então para 2026 nossa força e coragem. Unidos em um só Espírito e uma só fé, continuemos firmes, perseverando com amor e dedicação, para que nenhum de nós se perca deste caminho sagrado. Então está aí, irmãos, o irmão Aldo deu a palavra dele, a igreja deu a palavra dela nessa manhã, deu vários exemplos, deu vários ensinos, mostrou a realidade, não enganou ninguém dizendo que vocês não vão ter luta, que vocês não vão chorar, que vocês não vão enfrentar pedra em 2026. Eu queria ter uma vida assim, mas a gente sabe que muitas vezes acontece nada. Eu estou de carro próprio até o meio da viagem, mais ou menos. Eu me lembro que em agosto do ano passado eu fui para o Pará, e eu fui com a família, resolvi também fazer uma viagem. Viajei 6.000 quilômetros, desde o momento que eu saí de casa até eu voltar para casa. Uma viagem de 6.000, sem precisar ir em São Paulo, só para ir no Maranhão, fazer escala no Pará e Tocantins e voltar para casa. Faltando 150 km para chegar em casa, com um pneu zero, que custou caro, eu bati, nem buraco era, eu nem sei o que era. Para mim parece que era um parafuso de uma tartaruga, né? Vocês sabem o que é, quem dirige sabe o que é a tartaruga. Na pista, parece que tinha quebrado a tartaruga, o parafuso da tartaruga estourou um pneu novinho que eu tinha acabado de comprar. Parece que é do nada assim. Porra, querendo não custa dinheiro, né? Tem um custo na vida da gente. E eu depois, faltando 150 km para chegar em casa de 6.000 rodados. Então a vida é assim, irmãos. Uma coisa aqui, outra coisa, mas o importante é você, coisa material, fica para trás, amanhã eu trabalho, compro de novo, faço de novo, caiu. Eu tenho dito, irmãos, que muitas pessoas não têm sucesso porque a escolha está na sua mão. Tem gente que gosta de viver se fazendo de vítima da sociedade. Tem gente que gosta de se viver assim: ai, coitadinho do fulano, olha como que ele chora, ele caiu, ai que dó dele. Tem gente que gosta de viver assim, sendo bajulado, se fazendo de vítima, de coitado da sociedade. Ai, eu não tenho um carro bom, uma vida boa, isso porque o presidente é isso, porque o prefeito é aquilo, porque o governador é isso, porque eu não tive chance. Para! Ficar reclamando vai resolver uma coisa? Levanta e vai trabalhar. É como eu sempre digo: caiu, a escolha é sua. Ou você fica ali choramingando, ai, eu ralei o joelho, ai, que a minha perna está doendo. Vai resolver se ficar lá no chão, reclamando, dizendo que o joelho ralou? Vai resolver? Vai curar? Não. O que você tem que fazer? Levantar, sacudir a poeira. Aonde que é o hospital mais próximo aqui? Acabei de cair, me machuquei, mas eu vou me levantar, sacudir a poeira e vou lá no hospital curar desse ralado do meu joelho. A escolha é sua. Você fica lá no chão se fazendo de vítima, de coitado, choramingando, esperando que os outros venham passar a mão na sua cabeça, ou você levanta e vai cuidar do seu próprio ferimento. A vida é assim. Quando ela nos coloca uma pedra de tropeço e a gente cai, a escolha é sua. Levantar e continuar,
ou ficar aí no meio do caminho pro resto da vida. Ai, que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo, que eu poderia ter feito isso. Ai, se eu tivesse tentado isso, se eu tivesse tentado aquilo. Tem gente que nunca tenta nada, por isso que não sai do lugar. Tem gente que tem muito medo na vida, e a gente não pode ter medo da vida. Às vezes a gente precisa ser audacioso. Às vezes a gente precisa ser um pouco audacioso para ter as coisas, para conseguir as coisas. Só que tem uma diferença, ser audacioso e dar um passo maior do que a perna. Aí são coisas completamente diferentes. Quando você tenta ser audacioso, mas dando um passo maior do que a sua perna alcança, com certeza o fracasso é certo. Você vai cair, porque você está dando um passo maior do que a sua perna alcança. Então a escolha para o sucesso de 2026 está em suas mãos. Ser obediente e consagrado para poder ser abençoado, ou ter uma vida de desobediência e ficar aí sozinho no mundo, sem a bênção de Deus. A escolha está na mão de vocês. O ensinamento vocês receberem, o sucesso da vida de vocês vai depender só da escolha de vocês.